Era para ser apenas mais uma madrugada comum de trabalho para Renato, o vigilante noturno da antiga Escola Municipal Monte Verde. O prédio ficava em uma área silenciosa da cidade, cercado por árvores antigas e ruas praticamente desertas depois das 10 da noite. Renato já trabalhava ali havia quase 4 anos, e naquele tempo todo nunca tinha visto nada realmente estranho. Pelo menos, até aquela noite. Passava pouco depois das 2 da manhã quando ele começou sua ronda habitual pelos corredores escuros da escola. O vento soprava pelas janelas quebradas do ginásio e fazia um barulho baixo, quase como um sussurro constante. Renato caminhava com sua lanterna iluminando o chão quando algo chamou sua atenção do lado de fora do prédio. Parecia uma sombra no telhado. No começo ele pensou que fosse apenas imaginação ou talvez algum animal grande, como um gato ou um gambá. Mas quando apontou a lanterna para cima, percebeu algo muito mais estranho. Havia claramente a silhueta de uma pessoa deitada no topo da escola. O coração dele acelerou imediatamente. Aquilo não fazia sentido algum. O prédio tinha 2 andares e o telhado era alto, sem escadas externas ou qualquer tipo de acesso fácil. Mesmo assim, Renato sentiu um frio percorrer a espinha enquanto observava aquela figura imóvel lá em cima. Ele tentou chamar. Nenhuma resposta. A figura continuava completamente parada, como se estivesse dormindo. Ou pior, Renato decidiu se aproximar mais do prédio para enxergar melhor. Cada passo parecia pesado, como se o silêncio da madrugada deixasse tudo ainda mais estranho. Ele levantou novamente a lanterna na direção do telhado e dessa vez conseguiu ver com mais clareza. Era realmente um homem. Um homem adulto deitado de costas no topo da escola, completamente imóvel. Renato sentiu um nó no estômago. A primeira coisa que passou pela cabeça dele foi que alguém poderia estar ferido ou até morto. Sem perder tempo, ele pegou o rádio e ligou para a central de segurança da prefeitura, pedindo apoio imediato. A polícia chegou cerca de 15 minutos depois, mas aqueles 15 minutos pareceram horas. Durante todo esse tempo, Renato continuou olhando para o telhado, esperando qualquer movimento. Mas nada aconteceu. Nenhum gesto, nenhum sinal de que o homem estivesse vivo. Quando as viaturas chegaram, os policiais também ficaram confusos ao olhar para cima. Um deles perguntou a Renato como aquela pessoa tinha conseguido subir ali. Renato respondeu algo que todos já estavam pensando. Não tinha como subir. Pelo menos não de forma normal. O prédio não possuía escadas externas. Não havia árvores próximas ao telhado e as janelas do segundo andar estavam todas fechadas por dentro. Mesmo assim, o corpo estava lá, como se simplesmente tivesse aparecido. Os bombeiros precisaram trazer uma escada longa para alcançar o telhado. Enquanto subiam lentamente, os policiais iluminavam a área com lanternas e discutiam em voz baixa sobre o que poderia ter acontecido. Renato observava tudo de longe, com os braços cruzados e uma sensação estranha no peito. Quando finalmente chegaram até o homem, os bombeiros fizeram um sinal para os policiais lá embaixo. O silêncio ficou ainda mais pesado naquele momento. Pouco depois, confirmaram o que todos temiam. O homem estava morto. O corpo foi cuidadosamente trazido para baixo e colocado em uma maca. Era um homem de cerca de 40 anos, vestindo roupas comuns, sem qualquer documento ou identificação. O rosto dele estava calmo, quase como se estivesse dormindo profundamente. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi outra coisa. O telhado estava completamente limpo. Não havia pegadas, marcas de arrasto ou qualquer sinal de que alguém tivesse carregado aquele corpo até ali. Era como se ele tivesse simplesmente aparecido naquele lugar impossível. Um dos policiais chegou a subir novamente para verificar melhor, mas a conclusão foi sempre a mesma. Não existia nenhuma forma lógica de alguém chegar até aquele telhado sem usar escadas ou equipamentos. A investigação começou na manhã seguinte. A polícia isolou toda a escola e passou horas analisando cada detalhe do prédio. Verificaram portas, janelas, corredores e até o sistema de segurança. Nada indicava invasão. As câmeras externas mostravam apenas o vigilante fazendo sua ronda normalmente durante a madrugada.
Em nenhum momento aparecia qualquer pessoa entrando ou saindo do local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde os peritos começaram a analisar a causa da morte. Os resultados trouxeram ainda mais perguntas. O homem aparentemente havia morrido de causas naturais, provavelmente uma parada cardíaca. Não havia sinais de violência, drogas ou qualquer ferimento que explicasse algo diferente. Mas isso só tornava tudo mais estranho. Se ele morreu de forma natural, como chegou ao telhado da escola? A polícia tentou identificar o homem usando impressões digitais e registros nacionais, mas nenhuma correspondência apareceu nos bancos de dados. Era como se aquela pessoa simplesmente não existisse oficialmente. A história começou a se espalhar pela cidade rapidamente, e em poucos dias todo mundo comentava sobre o homem do telhado. Nas semanas seguintes, os investigadores tentaram todas as possibilidades imagináveis. Alguns sugeriram que o homem poderia ter sido colocado ali por várias pessoas usando escadas e depois removido antes da chegada da polícia. Mas essa teoria caiu por terra quando analisaram novamente as câmeras da rua. Nenhum veículo suspeito havia parado perto da escola durante toda a noite. Outros levantaram a hipótese de que o homem pudesse ter escalado o prédio de alguma forma. Porém, ao examinar as paredes externas, os peritos perceberam que isso seria praticamente impossível. As superfícies eram lisas e altas demais para serem escaladas sem equipamento especializado. Mesmo assim, nenhum equipamento foi encontrado no local. Com o passar do tempo, o caso começou a esfriar. A falta de pistas transformou a investigação em um grande ponto de interrogação. Renato, o vigilante, foi interrogado diversas vezes. Sempre contava exatamente a mesma história. Ele chegou para o turno, fez sua ronda normalmente, e então viu aquela figura parada no telhado. Até hoje ele afirma que nunca viu ninguém subir, nunca ouviu nenhum barulho estranho e nunca encontrou qualquer sinal de invasão na escola. Meses depois, o caso acabou sendo oficialmente arquivado pela polícia. Sem identificação da vítima, sem suspeitos e sem qualquer explicação lógica para o que aconteceu, os investigadores simplesmente não tinham mais para onde seguir. Mas a história nunca foi esquecida pela cidade. Muitos moradores começaram a evitar passar perto da escola durante a madrugada, principalmente depois que alguns disseram ter visto sombras estranhas no telhado nas noites mais silenciosas. Renato continuou trabalhando ali por mais algum tempo, mas confessou a amigos próximos que nunca mais conseguiu fazer suas rondas com a mesma tranquilidade. Às vezes, no meio da madrugada, ele ainda se pegava olhando para o telhado, esperando ver algo novamente. O homem encontrado naquela noite jamais foi identificado. Nenhum parente apareceu. Nenhum registro foi encontrado. E até hoje ninguém conseguiu responder a pergunta que continua assombrando quem conhece essa história. Se ninguém entrou na escola, se ninguém subiu no prédio, e se não existia acesso ao telhado, então como aquele homem apareceu lá em cima? E mais assustador ainda, quem ele realmente era. Na madrugada de uma terça-feira aparentemente comum, a pequena cidade de Santa Aurora foi acordada por uma cena que ninguém jamais conseguiu explicar. A casa da família Ribeiro ficava em uma rua tranquila, cercada por árvores antigas e vizinhos que se conheciam há anos. Todos sabiam que ali moravam 4 pessoas, o casal Marcelo e Patrícia e os 2 filhos adolescentes. Eles eram considerados uma família comum, daquelas que passam despercebidas no dia a dia. Porém, naquela manhã, algo estranho chamou a atenção de uma vizinha. A porta da frente da casa estava entreaberta, o que já era incomum, pois Marcelo sempre foi conhecido por ser extremamente cuidadoso com segurança. Curiosa e um pouco preocupada, ela se aproximou e chamou pelo nome da família. Nenhuma resposta. O silêncio dentro da casa parecia pesado, quase sufocante. Após alguns minutos de hesitação, a vizinha decidiu ligar para a polícia. Quando os policiais chegaram e entraram na residência, perceberam imediatamente que algo estava profundamente errado. A televisão ainda estava ligada na sala, transmitindo um programa que já havia terminado horas antes. A luz da cozinha permanecia acesa, e no centro da mesa de jantar havia 4 pratos preparados, como se a família estivesse prestes a começar uma refeição que nunca aconteceu. Os policiais começaram a caminhar lentamente pela casa, analisando cada detalhe. O ambiente parecia congelado no tempo. Os pratos ainda tinham comida servida,
Os copos estavam cheios e as cadeiras estavam puxadas para trás, como se alguém tivesse se levantado de forma repentina. No entanto, não havia absolutamente ninguém na casa. Nenhum sinal da família. Nenhum sinal de luta. Nenhuma bagunça. Era como se todos tivessem simplesmente desaparecido no meio do jantar. Um dos policiais tentou encontrar alguma explicação lógica, imaginando que talvez a família tivesse saído às pressas por algum motivo urgente. Mas essa teoria caiu por terra rapidamente. As chaves do carro estavam sobre o balcão da cozinha. Os celulares estavam carregando nos quartos. Até as carteiras e documentos pessoais estavam espalhados pela casa. Tudo indicava que ninguém havia planejado sair. Muito pelo contrário. Parecia que todos estavam vivendo uma noite absolutamente normal até que algo aconteceu. Algo que fez 4 pessoas desaparecerem ao mesmo tempo, sem deixar qualquer tipo de pista. A investigação começou imediatamente. A polícia isolou toda a residência e chamou peritos para analisar o local. Cada canto da casa foi examinado cuidadosamente. Impressões digitais, marcas no chão, possíveis sinais de invasão. Mas nada parecia fora do lugar. As portas estavam trancadas por dentro quando os policiais chegaram, exceto pela porta da frente que havia sido encontrada apenas encostada. As janelas também estavam fechadas. Não existiam sinais de arrombamento. Era como se ninguém tivesse entrado ou saído da casa naquela noite. Os investigadores começaram a entrevistar vizinhos, tentando descobrir se alguém tinha visto algo estranho. Porém, todas as respostas eram praticamente iguais. Ninguém ouviu gritos, ninguém viu movimentação suspeita e nenhum carro diferente apareceu na rua durante a noite. Um morador afirmou ter visto as luzes da casa acesas por volta das 10 da noite, mas depois disso a rua permaneceu completamente silenciosa. Para a polícia, a situação se tornava cada vez mais inexplicável. Com o passar dos dias, a investigação começou a ganhar repercussão nacional. Programas de televisão passaram a discutir o desaparecimento da família Ribeiro, enquanto especialistas tentavam formular teorias sobre o que poderia ter acontecido. Alguns sugeriram que a família poderia ter sido sequestrada, mas essa hipótese também apresentava problemas. Não havia qualquer pedido de resgate, nenhum contato estranho, nenhum inimigo conhecido da família. Outros acreditavam que talvez eles tivessem planejado desaparecer voluntariamente. Porém, novamente, os fatos não batiam. Nenhum dinheiro havia sido retirado das contas bancárias. Nenhuma mala foi encontrada faltando. Roupas, documentos e até remédios pessoais continuavam exatamente onde sempre estiveram. Era como se 4 pessoas simplesmente tivessem deixado de existir no meio de uma noite comum. Quanto mais os investigadores analisavam o caso, mais perguntas surgiam. E nenhuma resposta parecia fazer sentido. Sem pistas concretas, a polícia decidiu investigar a casa com ainda mais profundidade. Técnicos chegaram a verificar as paredes, o piso e até possíveis passagens escondidas. Nada foi encontrado. A casa era simples, construída décadas antes, sem qualquer estrutura secreta ou túneis subterrâneos. Mesmo assim, um detalhe continuava perturbando os investigadores. A mesa de jantar. Aquela cena parecia ter parado no tempo. Os pratos ainda estavam ali quando a perícia chegou, e a comida havia começado a estragar. Era impossível ignorar a sensação de que algo interrompeu aquela refeição de forma abrupta. Alguns policiais que participaram da investigação mais tarde confessaram que sentiram um desconforto estranho dentro da casa. Não havia nada visível, nada concreto, mas o silêncio parecia pesado demais, quase como se algo estivesse errado naquele lugar. Mesmo assim, nada sobrenatural foi oficialmente considerado na investigação. Para a polícia, era apenas mais um mistério sem solução. Meses se transformaram em anos, e o caso da família Ribeiro acabou entrando para a lista de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. A casa permaneceu vazia por muito tempo, abandonada e cercada por rumores. Algumas pessoas da cidade diziam que ainda viam as luzes acenderem sozinhas durante certas noites. Outras afirmavam ouvir passos ou portas se fechando quando passavam perto da casa depois da meia-noite. Nenhuma dessas histórias foi confirmada oficialmente, mas elas ajudaram a transformar o lugar em uma espécie de lenda local. A polícia, por sua vez,
arquivou o caso por falta de provas. 4 pessoas desapareceram sem deixar rastros, sem suspeitos e sem qualquer explicação lógica. Até hoje, ninguém conseguiu responder o que realmente aconteceu naquela noite dentro da casa da família Ribeiro. A única coisa que permanece como lembrança daquele mistério é a fotografia tirada pelos investigadores no primeiro dia da investigação, mostrando a mesa de jantar posta para 4 pessoas que simplesmente desapareceram. Era uma tarde fria de outono quando 3 caçadores experientes decidiram explorar uma área remota de floresta conhecida como Serra Negra. O lugar ficava a mais de 50 quilômetros da cidade mais próxima e era conhecido por suas trilhas antigas e caminhos quase esquecidos pelo tempo. Os 3 homens já estavam acostumados com aquele tipo de ambiente. Passavam fins de semana inteiros explorando a mata, acampando e caçando. Mas naquele dia algo diferente chamou a atenção deles logo nas primeiras horas da caminhada. Enquanto atravessavam uma parte extremamente fechada da floresta, um brilho metálico apareceu entre as árvores. No começo eles imaginaram que fosse algum pedaço de lixo abandonado por turistas. Porém, conforme se aproximaram, perceberam algo que não fazia o menor sentido. No meio da mata densa, cercado por árvores altas e vegetação praticamente impenetrável, havia um carro. Um carro comum, aparentemente intacto, parado como se tivesse sido estacionado ali. O silêncio entre os 3 homens foi imediato. Nenhum deles conseguia entender como aquele veículo tinha chegado naquele lugar. Não havia estrada, não havia trilha larga o suficiente, e muito menos qualquer caminho que permitisse a passagem de um carro. Eles se aproximaram com cautela, observando o veículo de todos os ângulos possíveis. Era um sedã escuro, relativamente novo, coberto por uma fina camada de folhas e poeira. As portas estavam fechadas, mas não trancadas. Um dos caçadores puxou a maçaneta da porta do motorista e abriu lentamente. O interior do carro parecia normal à primeira vista. No banco da frente havia um celular, uma carteira e um par de óculos escuros. No banco traseiro, uma mochila pequena estava jogada de lado. Nada parecia destruído ou revirado. Era como se o dono do carro tivesse simplesmente estacionado ali e saído para caminhar. Mas isso levantava uma pergunta ainda mais assustadora. Como alguém estacionaria um carro no meio de uma floresta onde nenhum veículo conseguiria chegar? Os homens caminharam ao redor da área tentando encontrar algum tipo de trilha ou marca de pneus no chão. Mas a terra estava coberta por raízes, folhas e vegetação antiga. Não existia qualquer sinal de que um carro tivesse passado por ali. Percebendo que a situação era estranha demais para ser ignorada, os caçadores decidiram voltar até a cidade e avisar as autoridades. Algumas horas depois, uma equipe da polícia e da guarda florestal retornou ao local junto com eles. Quando os investigadores chegaram e viram o carro parado no meio da mata, a reação foi exatamente a mesma: confusão absoluta. A área ao redor foi isolada imediatamente para análise. Peritos começaram a examinar o veículo em busca de qualquer pista. Dentro da carteira encontrada no banco da frente havia documentos pertencentes a um homem chamado Daniel Moreira, um morador da cidade que havia sido dado como desaparecido 3 dias antes. A notícia rapidamente deixou a situação ainda mais preocupante. O carro dele havia sido encontrado, mas Daniel não estava em lugar nenhum. As buscas começaram imediatamente na região, com equipes percorrendo quilômetros de floresta na tentativa de encontrar qualquer sinal do homem desaparecido. Durante 2 dias inteiros, dezenas de pessoas participaram das buscas. Policiais, voluntários e equipes de resgate vasculharam cada canto da floresta ao redor do local onde o carro foi encontrado. Cães farejadores foram levados para tentar seguir algum rastro. No entanto, algo estranho aconteceu. Os cães conseguiam sentir o cheiro de Daniel dentro do carro, mas não encontravam nenhuma trilha saindo dele. Era como se o cheiro simplesmente desaparecesse ao redor do veículo. Nenhuma pegada foi encontrada, nenhuma marca de luta, nenhum objeto pessoal deixado pelo caminho. Para os investigadores, aquilo parecia completamente impossível. Se Daniel havia saído do carro, deveria haver algum tipo de rastro. Mas a floresta parecia ter engolido qualquer evidência de sua presença. Enquanto isso, outra pergunta ainda mais perturbadora continuava sem resposta: como aquele carro havia chegado até ali?
A polícia começou então a analisar mapas da região e imagens de satélite para tentar descobrir se existia algum caminho antigo ou trilha esquecida que pudesse explicar a presença do carro. Porém, todos os registros mostravam a mesma coisa. Aquela parte da floresta nunca teve estradas. O terreno era irregular demais e cercado por árvores antigas que estavam ali havia décadas. Para que um carro chegasse até aquele ponto, seria necessário derrubar várias árvores ou abrir uma trilha larga, algo que claramente não havia acontecido. Mesmo assim, o veículo estava ali, perfeitamente inteiro, sem arranhões graves, sem danos que indicassem que ele tivesse atravessado uma área tão densa. Alguns investigadores chegaram a sugerir que o carro poderia ter sido levado por um helicóptero e abandonado ali. Mas novamente não havia qualquer registro de voo naquela região nos dias anteriores. Cada teoria levantada acabava criando ainda mais perguntas. Após semanas de investigação e buscas intensas, o caso começou a esfriar. Daniel Moreira nunca foi encontrado. Nenhum rastro, nenhum corpo, nenhuma pista que pudesse explicar o desaparecimento. O carro foi removido da floresta e levado para análise detalhada, mas os peritos não descobriram nada que ajudasse a resolver o mistério. Eventualmente, o caso acabou sendo arquivado como desaparecimento sem explicação. Até hoje, moradores da região ainda comentam sobre o carro da floresta. Alguns dizem que o lugar onde ele foi encontrado tem algo estranho, como se o silêncio da mata fosse diferente ali. Outros afirmam que aquela parte da floresta sempre foi evitada pelos moradores mais antigos. O que realmente aconteceu com Daniel naquela noite ninguém sabe. Mas uma pergunta continua sem resposta até hoje. Se não existe estrada, trilha ou caminho, então como o carro dele apareceu parado no meio da floresta? No centro de uma cidade antiga existia um prédio residencial que carregava uma reputação estranha havia décadas. O edifício Santa Helena havia sido construído nos anos 70 e durante muito tempo foi considerado um lugar comum para morar. Famílias, estudantes e idosos dividiam os corredores estreitos daquele prédio de 5 andares. Porém, tudo começou a mudar quando alguns moradores passaram a relatar algo perturbador que acontecia sempre durante a madrugada. Por volta das 3 da manhã, um som ecoava pelos corredores silenciosos do prédio. Era a voz de alguém pedindo socorro. No início, muitos acreditaram que fosse apenas algum morador em dificuldade ou talvez uma discussão entre vizinhos. Mas com o passar dos dias, os relatos começaram a se repetir exatamente no mesmo horário. Sempre a mesma voz. Sempre o mesmo pedido desesperado por ajuda. Alguns moradores saíam de seus apartamentos para tentar descobrir de onde vinha o som, mas nunca encontravam ninguém no corredor. Mesmo assim, os gritos continuavam ecoando pelo prédio durante a madrugada, como se alguém estivesse preso em algum lugar invisível dentro daquele edifício. Depois de algumas semanas ouvindo aqueles gritos perturbadores, um dos moradores decidiu ligar para a polícia. Ele explicou que todas as noites alguém parecia estar implorando por ajuda dentro do prédio, mas ninguém conseguia encontrar a pessoa. No começo, os policiais imaginaram que fosse apenas algum tipo de confusão entre vizinhos ou talvez alguém tentando pregar uma brincadeira de mau gosto. Mesmo assim, decidiram investigar. Naquela mesma madrugada, 2 policiais foram até o edifício Santa Helena e conversaram com alguns moradores. Enquanto conversavam na entrada do prédio, o silêncio dominava o ambiente. Nada parecia fora do comum. Porém, exatamente às 3 da manhã, o som que os moradores descreveram finalmente aconteceu. Um grito ecoou pelo corredor do 3º andar. Era uma voz masculina, claramente desesperada, pedindo socorro repetidas vezes. Os policiais se entreolharam imediatamente e subiram as escadas correndo para verificar o que estava acontecendo. Quando chegaram ao 3º andar, os policiais começaram a caminhar pelo corredor estreito tentando identificar de qual apartamento vinha o som. A voz continuava pedindo ajuda, mas parecia ecoar pelas paredes, tornando impossível identificar sua origem exata. Eles bateram em várias portas, perguntando se alguém estava bem ou se precisava de ajuda. Todos os moradores abriram as portas confusos, dizendo que também estavam ouvindo os gritos. Após alguns minutos tentando localizar a origem do som, os policiais perceberam algo estranho. Os gritos pareciam vir de um apartamento específico no final do corredor.
A porta estava completamente fechada e coberta por uma antiga fita de isolamento colocada ali muitos anos antes. Um dos moradores explicou algo que deixou os policiais ainda mais intrigados. Aquele apartamento estava vazio havia mais de 20 anos. Ninguém morava ali desde um caso antigo que tinha acontecido naquele mesmo lugar. Os policiais removeram a fita de isolamento e abriram a porta do apartamento lentamente. O interior estava escuro, coberto por poeira e sinais claros de abandono. Móveis antigos permaneciam exatamente onde haviam sido deixados décadas atrás. A equipe entrou cuidadosamente, iluminando o lugar com lanternas. Mas não havia ninguém ali. Nenhuma pessoa escondida, nenhum aparelho ligado, nada que pudesse explicar os gritos que todos haviam acabado de ouvir. Mesmo assim, alguns moradores afirmavam que, momentos antes da porta ser aberta, a voz parecia vir exatamente daquele apartamento. Os policiais continuaram investigando cada cômodo do local, verificando armários, janelas e até o banheiro. Nada foi encontrado. O apartamento estava completamente vazio. Mas uma pergunta começou a surgir entre os moradores que observavam tudo do corredor. Se não havia ninguém dentro do apartamento, então quem estava gritando? No dia seguinte, a polícia decidiu investigar o histórico daquele apartamento abandonado. Foi então que descobriram algo que deixou a situação ainda mais perturbadora. 22 anos antes, um homem havia sido encontrado morto naquele mesmo lugar. O caso havia sido tratado como um possível homicídio, mas nunca foi resolvido. Segundo os registros antigos, vizinhos da época disseram que ouviram o homem gritando por ajuda durante a madrugada, exatamente como os moradores estavam relatando agora. Porém, quando a polícia chegou naquele dia, ele já estava morto. O caso acabou sendo arquivado por falta de provas e o apartamento foi lacrado desde então. Nenhum morador voltou a viver naquele lugar. Mesmo assim, décadas depois, os gritos voltaram a ser ouvidos novamente durante a madrugada. Sempre no mesmo horário. Sempre com o mesmo pedido desesperado por socorro. A polícia voltou ao prédio várias outras vezes nas semanas seguintes, tentando descobrir se alguém estava provocando sons de forma intencional. Técnicos chegaram a analisar a estrutura do prédio em busca de tubulações ou espaços que pudessem transmitir vozes entre os apartamentos. Porém, nenhuma explicação concreta foi encontrada. Aos poucos, o caso foi sendo deixado de lado pelas autoridades por falta de provas ou evidências claras de crime. Mesmo assim, os moradores do edifício Santa Helena continuaram ouvindo os gritos durante algumas madrugadas silenciosas. Muitos acabaram se mudando depois de algum tempo, incapazes de conviver com aquela sensação constante de medo. Até hoje, o apartamento no final do terceiro andar permanece vazio. A porta continua fechada, assim como estava anos atrás. E de acordo com alguns moradores que ainda vivem ali, em certas noites extremamente silenciosas, ainda é possível ouvir alguém pedindo socorro do outro lado da porta. Em uma estrada quase esquecida que ligava duas pequenas cidades do interior, existia um trecho conhecido pelos moradores como Curva do Silêncio. O nome não era oficial, mas quem morava na região sabia exatamente de qual lugar se tratava. Era uma curva longa cercada por mata fechada, onde a neblina costumava aparecer de forma inesperada durante a madrugada. Durante anos, motoristas relataram sentir uma estranha sensação ao passar por aquele ponto da estrada. Alguns diziam que o rádio do carro simplesmente parava de funcionar naquele trecho. Outros afirmavam que o motor parecia falhar por alguns segundos, como se algo estivesse interferindo no veículo. Porém, nada se comparava ao que aconteceu em uma madrugada de inverno, quando um caminhoneiro chamado Eduardo fez uma ligação desesperada para a polícia rodoviária. Ele disse que havia encontrado algo estranho parado no meio da estrada. Algo que, segundo ele, não deveria estar ali. Quando a polícia chegou ao local indicado por Eduardo, encontrou o caminhão dele parado no acostamento com os faróis ainda ligados. O caminhoneiro estava visivelmente abalado, caminhando de um lado para o outro enquanto tentava explicar o que havia visto. Segundo ele, enquanto dirigia pela curva coberta de neblina, avistou um carro parado atravessado na pista. Pensando que poderia ser um acidente ou alguém precisando de ajuda, ele reduziu a velocidade e parou o caminhão alguns metros atrás do veículo. Porém, ao descer para verificar, percebeu algo estranho. O carro estava completamente vazio.
As portas estavam fechadas, mas não trancadas. O motor estava desligado, e os faróis estavam apagados. Não havia nenhum sinal de que alguém estivesse por perto. A estrada estava silenciosa demais, e a neblina tornava tudo ainda mais inquietante. Mesmo assim, Eduardo decidiu se aproximar do veículo para tentar entender o que estava acontecendo. Quando os policiais começaram a examinar o carro abandonado, perceberam que ele pertencia a uma mulher chamada Carla Mendes, que havia sido registrada como desaparecida naquela mesma noite. Dentro do veículo estavam a bolsa dela, o celular e até a chave do carro no contato. Tudo indicava que ela havia parado ali por algum motivo e simplesmente saído do carro. Porém, novamente algo não fazia sentido. Ao redor do veículo não havia nenhuma pegada na estrada molhada pela neblina. Nem marcas de corrida, nem sinais de luta, absolutamente nada. Era como se Carla tivesse desaparecido no ar ao sair do carro. A polícia imediatamente iniciou uma busca na área ao redor da estrada. Lanternas iluminaram a mata densa enquanto os agentes chamavam pelo nome da mulher. Mas o único som que retornava era o eco distante de suas próprias vozes. Durante toda a madrugada, equipes de resgate vasculharam cada metro da mata ao redor da curva do silêncio. Cães farejadores foram levados para tentar encontrar algum rastro de Carla. No início, os cães conseguiram captar o cheiro dela dentro do carro, mas quando chegaram ao lado de fora do veículo, o rastro simplesmente desaparecia, como se ela nunca tivesse dado um passo sequer fora dali. Para os investigadores, aquilo era extremamente incomum. Normalmente, mesmo em terrenos difíceis, sempre existe algum tipo de pista deixada para trás. Mas naquele caso não havia nada. O chão úmido deveria ter registrado qualquer pegada, mas permanecia completamente intacto. Alguns policiais começaram a levantar hipóteses de que alguém poderia ter levado Carla à força. Porém, novamente não existiam marcas de outro veículo, nem sinais de frenagem, nem testemunhas que tivessem visto algo estranho naquela estrada naquela noite. Nos dias seguintes, a polícia investigou a vida de Carla Mendes, tentando descobrir se ela poderia ter algum problema pessoal ou alguém que desejasse fazer mal a ela. No entanto, amigos e familiares afirmavam que Carla era uma pessoa tranquila, sem inimigos conhecidos e sem qualquer sinal de que pretendia desaparecer voluntariamente. As câmeras da cidade mostraram que ela havia saído do trabalho normalmente naquela noite e pegado a estrada para voltar para casa. Depois disso, nunca mais foi vista. O carro dela foi encontrado exatamente na metade do caminho, parado na curva do silêncio. Conforme o caso começou a ganhar atenção da mídia, outros moradores da região começaram a relatar histórias antigas sobre aquele trecho da estrada. Alguns diziam que, anos atrás, outros desaparecimentos estranhos também haviam acontecido ali. Casos que nunca chegaram a ser resolvidos. Apesar das buscas intensas que duraram semanas, Carla Mendes nunca foi encontrada. Nenhum corpo, nenhuma pista concreta, nenhum suspeito. Eventualmente, o caso foi arquivado como desaparecimento sem explicação. O carro dela foi devolvido à família, mas até hoje ninguém conseguiu entender o que realmente aconteceu naquela madrugada coberta de neblina. A curva do silêncio continua existindo exatamente como antes, silenciosa e isolada entre as duas cidades. Motoristas que passam por ali durante a noite costumam reduzir a velocidade sem nem perceber o motivo. Alguns dizem que é apenas a neblina que deixa o lugar mais assustador. Outros acreditam que existe algo estranho naquele trecho da estrada. Algo que, em certas noites, pode fazer uma pessoa desaparecer, sem deixar absolutamente nenhum rastro para trás. No interior de Minas Gerais existe uma pequena cidade chamada Pedra Branca, um lugar tranquilo onde praticamente todos os moradores se conhecem. Durante décadas, a cidade viveu sem grandes acontecimentos, até que um caso estranho começou a chamar a atenção da polícia local. Tudo começou quando moradores de uma mesma rua passaram a ouvir um barulho estranho durante a madrugada. Não era um som comum como vento, animais ou carros passando. Era um som metálico, repetitivo, como se alguém estivesse batendo em algo pesado dentro de uma casa abandonada no final da rua. A casa em questão estava vazia havia mais de 15 anos. Pertencia a um antigo morador que morreu sem deixar herdeiros, e desde então o lugar permanecia fechado, acumulando poeira e histórias estranhas. No início,
Muitos pensaram que poderia ser apenas alguém invadindo o local para usar como abrigo. Mas conforme as noites passaram, o barulho começou a acontecer sempre no mesmo horário. Sempre por volta das 2h40 da madrugada. Depois de algumas semanas ouvindo o mesmo som perturbador, um grupo de moradores decidiu ligar para a polícia para verificar o que estava acontecendo dentro da casa abandonada. 2 policiais foram enviados ao local durante uma dessas madrugadas. Quando chegaram à rua, perceberam imediatamente que o lugar estava silencioso demais. As luzes dos postes iluminavam a fachada antiga da casa, mostrando janelas quebradas e uma porta principal trancada com correntes enferrujadas. No momento em que os policiais estavam prestes a ir embora, o barulho começou novamente. Um som metálico forte ecoou de dentro da casa, seguido de outro, e depois outro. Parecia exatamente como os moradores haviam descrito, como se alguém estivesse batendo em um objeto pesado repetidas vezes. Sem perder tempo, os policiais decidiram entrar para investigar. Usando um alicate para cortar a corrente enferrujada da porta, eles abriram o portão e caminharam lentamente em direção à entrada da casa. Quando abriram a porta principal, o cheiro de poeira e madeira velha tomou conta do ambiente. A casa estava completamente escura. Com lanternas nas mãos, os policiais começaram a caminhar pelos cômodos abandonados. O chão rangia a cada passo, e o silêncio parecia ainda mais pesado dentro daquele lugar esquecido. O barulho metálico havia parado no momento em que eles entraram. Mesmo assim, continuaram avançando até chegar ao antigo porão da casa, onde encontraram algo inesperado. No meio do porão havia uma velha porta de ferro no chão, como se fosse uma entrada para algum tipo de compartimento subterrâneo. O mais estranho era que aquela porta parecia relativamente nova comparada ao restante da casa. Enquanto analisavam o local, um dos policiais percebeu algo que fez o coração acelerar. A porta de ferro estava se movendo levemente, como se algo estivesse batendo por baixo dela. Os 2 policiais se entreolharam por alguns segundos antes de decidir abrir a porta de ferro. Usando uma barra de metal encontrada no próprio porão, eles levantaram a pesada tampa lentamente. O som metálico ecoou pela casa enquanto a abertura revelava um pequeno espaço subterrâneo escuro. As lanternas iluminaram o interior do compartimento, revelando paredes de concreto úmidas e um espaço vazio que parecia ter sido escavado anos atrás. Porém, não havia ninguém ali dentro. Nenhuma pessoa escondida, nenhum objeto que pudesse explicar os barulhos que todos haviam ouvido. Mesmo assim, algo estranho chamou a atenção dos policiais. As paredes de concreto estavam marcadas com arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado sair dali usando as próprias mãos. Alguns dos riscos eram tão profundos que parecia impossível terem sido feitos apenas com unhas humanas. No dia seguinte, a polícia voltou ao local com uma equipe de investigação para analisar melhor o compartimento subterrâneo. Técnicos examinaram o espaço, coletaram amostras das paredes e tentaram descobrir quando aquele lugar havia sido construído. Registros antigos da casa não mencionavam nenhum tipo de porão ou estrutura subterrânea. Para piorar ainda mais o mistério, os moradores mais antigos da cidade começaram a lembrar de algo que havia acontecido muitos anos antes. Segundo alguns relatos, um homem que morava naquela casa havia desaparecido misteriosamente na década de 90. Na época, a polícia investigou o caso, mas nunca encontrou qualquer pista sobre o paradeiro dele. Com o passar do tempo, o desaparecimento acabou sendo esquecido. Até agora. A descoberta daquele compartimento escondido levantou novas perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela casa. Apesar das investigações e das teorias levantadas pelos moradores, nenhuma prova concreta foi encontrada para explicar os barulhos metálicos ou a existência daquele espaço subterrâneo. O compartimento estava vazio quando foi aberto, e não havia sinais recentes de que alguém estivesse vivendo ali. Mesmo assim, alguns policiais que participaram da investigação afirmaram que ouviram novamente o som metálico durante a noite seguinte, vindo da direção da casa abandonada. O caso acabou sendo arquivado por falta de evidências, e a casa voltou a permanecer fechada como antes. Com o passar dos anos, o lugar se transformou em uma espécie de lenda urbana entre os moradores de Pedra Branca. Até hoje, algumas pessoas que passam pela rua durante a madrugada afirmam ouvir um som metálico vindo de dentro da casa abandonada, como se algo, ou alguém, ainda estivesse tentando sair daquele porão esquecido.
No início dos anos 2000, um caso extremamente estranho chamou a atenção da polícia em uma pequena cidade do sul do Brasil. Tudo começou quando funcionários de uma empresa de manutenção elétrica foram chamados para verificar um transformador que estava apresentando falhas constantes em um bairro residencial. Segundo os moradores da região, as luzes das casas piscavam todas as noites exatamente no mesmo horário, sempre por volta das 3 da manhã. No início, todos acreditaram que se tratava apenas de um problema técnico comum. No entanto, quando os técnicos chegaram ao local para investigar, perceberam algo estranho. O transformador estava funcionando perfeitamente durante o dia. Nenhuma falha, nenhum curto-circuito, nada que explicasse os relatos dos moradores. Mesmo assim, decidiram retornar durante a madrugada para tentar entender o que realmente estava acontecendo naquele horário específico. Naquela noite, 2 técnicos e um vigia da companhia elétrica ficaram esperando dentro da caminhonete estacionada perto do transformador. A rua estava completamente silenciosa. As casas estavam escuras, e praticamente ninguém estava acordado naquele horário. O relógio marcava exatamente 3 da manhã quando algo estranho aconteceu. As luzes da rua começaram a piscar ao mesmo tempo. Não era uma oscilação comum de energia. Parecia que algo estava interferindo diretamente no sistema elétrico. No mesmo instante, um som metálico estranho começou a ecoar perto do transformador, como se alguém estivesse mexendo em partes de metal. Os 3 homens saíram da caminhonete imediatamente e apontaram as lanternas para o equipamento. Foi então que viram algo que nenhum deles conseguiu explicar completamente. Ao lado do transformador havia a silhueta de um homem. Ele estava parado muito perto da estrutura metálica, quase encostado nos cabos de alta tensão. Aquilo já seria estranho por si só, porque qualquer pessoa que se aproximasse daquela distância poderia sofrer uma descarga elétrica fatal. Porém, o comportamento do homem tornava a situação ainda mais perturbadora. Ele parecia estar imóvel, olhando fixamente para o transformador enquanto as luzes continuavam piscando ao redor da rua. Um dos técnicos tentou chamar a atenção dele, gritando para que se afastasse imediatamente do equipamento. Mas o homem não respondeu, nem sequer se moveu. Preocupados com o risco de acidente, os 3 começaram a caminhar em direção a ele. Porém, conforme se aproximavam, algo ainda mais estranho aconteceu. No momento em que as lanternas iluminaram completamente a figura, o homem simplesmente não estava mais lá. Não houve corrida, não houve barulho de passos, nada. Em um segundo ele estava parado ao lado do transformador, e no outro simplesmente desapareceu. Os 3 homens pararam imediatamente, olhando ao redor tentando entender o que havia acontecido. A rua continuava silenciosa, sem ninguém por perto. Eles chegaram até o transformador e examinaram o local cuidadosamente. Não havia ninguém escondido atrás do equipamento, nem sinais de que alguém tivesse corrido pela rua. Mesmo assim, naquele mesmo momento as luzes da rua pararam de piscar e voltaram ao funcionamento normal, como se o problema tivesse sido resolvido sozinho. No dia seguinte, a empresa elétrica registrou o ocorrido e informou a polícia sobre a presença de uma pessoa desconhecida mexendo próximo ao transformador. A polícia começou a investigar se alguém poderia estar tentando sabotar o sistema elétrico do bairro. Porém, quando analisaram as câmeras de segurança de algumas casas próximas, descobriram algo que deixou todos ainda mais confusos. Em uma das gravações era possível ver claramente os 3 técnicos saindo da caminhonete e caminhando até o transformador durante a madrugada. Mas em nenhum momento aparecia qualquer outra pessoa no local. O espaço onde os homens disseram ter visto aquela figura simplesmente estava vazio nas imagens. Apesar das investigações, nenhuma explicação oficial foi encontrada para o que aconteceu naquela madrugada. O transformador continuou funcionando normalmente depois daquele dia, e o problema das luzes piscando nunca mais voltou a acontecer. Mesmo assim, os 3 homens que estavam presentes naquela noite mantiveram a mesma versão da história durante anos. Eles afirmavam ter visto claramente a silhueta de um homem parado ao lado do equipamento segundos antes das luzes voltarem ao normal. A polícia acabou arquivando o caso por falta de provas, classificando o ocorrido como um possível engano visual causado pela escuridão da madrugada. Porém, até hoje os moradores daquele bairro lembram da noite em que todas as luzes começaram a piscar, e de um homem que apareceu ao lado de um transformador de alta tensão, apenas para desaparecer segundos depois sem deixar qualquer rastro.
Em uma pequena cidade do interior de São Paulo existia uma delegacia que guardava um caso extremamente estranho nos seus arquivos. O ocorrido começou em uma noite chuvosa de novembro, quando um homem apareceu na porta da delegacia pedindo ajuda. Ele estava visivelmente nervoso, molhado da chuva e parecia extremamente assustado. O plantonista daquela noite relatou que o homem entrou olhando constantemente para trás, como se estivesse sendo seguido por alguém. Quando finalmente conseguiu falar, ele disse algo que deixou todos na sala confusos. Segundo ele, havia um homem parado dentro da casa dele. Um homem que ele nunca tinha visto antes. Porém, o mais estranho era que a pessoa simplesmente aparecia em diferentes cômodos da casa, sem que nenhuma porta ou janela tivesse sido aberta. Os policiais inicialmente pensaram que poderia se tratar de um invasor comum ou até mesmo alguém com problemas psicológicos relatando algo confuso. Mesmo assim, decidiram ir até a casa com o homem para verificar o que estava acontecendo. A residência ficava a apenas 10 minutos da delegacia, em uma rua simples e pouco movimentada. Quando chegaram ao local, tudo parecia completamente normal. As luzes estavam acesas, a porta estava trancada e não havia qualquer sinal de arrombamento. O morador abriu a porta com cuidado enquanto os policiais entravam com lanternas e armas em mãos. Eles começaram a verificar cada cômodo da casa lentamente. Sala, cozinha, banheiro, quartos, tudo parecia vazio. Nenhuma pessoa escondida, nenhuma movimentação estranha. Após alguns minutos de busca, um dos policiais começou a acreditar que tudo não passava de um mal-entendido. Foi então que algo estranho aconteceu. Enquanto estavam na sala conversando com o morador, um barulho veio do quarto no final do corredor. Um som curto, como se alguém tivesse arrastado uma cadeira pelo chão. Os policiais imediatamente caminharam até o quarto e abriram a porta rapidamente. O cômodo estava vazio. Porém, havia algo que não estava como antes. Uma cadeira que ficava encostada na parede agora estava no meio do quarto. Um dos policiais perguntou ao morador se ele havia movido o objeto antes de sair de casa. O homem respondeu imediatamente que não. Ele insistia que tinha visto alguém naquele quarto minutos antes de sair correndo para a delegacia. A equipe decidiu continuar investigando dentro da casa. Cada armário foi aberto, cada janela foi examinada e até o telhado foi verificado para garantir que ninguém estivesse escondido. Mas não havia absolutamente ninguém ali. Mesmo assim, algo continuava acontecendo. Durante a busca, os policiais ouviram novamente pequenos sons vindos de diferentes partes da casa. Às vezes parecia um passo leve no corredor. Outras vezes um objeto sendo tocado em algum cômodo vazio. Era o tipo de barulho que normalmente passaria despercebido, mas naquele momento parecia impossível ignorar. Em determinado momento, um dos policiais jurou ter visto uma sombra passando rapidamente pela porta da cozinha. Quando ele correu até lá, novamente não havia ninguém. Explicação lógica: os policiais decidiram encerrar a busca. Antes de sair, aconselharam o morador a passar a noite na casa de algum familiar até que ele se sentisse mais tranquilo. O homem concordou imediatamente. Porém, algo ainda mais estranho aconteceu quando eles estavam prestes a deixar o local. Ao olhar para o espelho antigo que ficava no corredor da casa, um dos policiais percebeu algo que fez seu corpo gelar. No reflexo do espelho parecia haver uma quarta pessoa parada no fundo do corredor. Quando ele virou rapidamente para olhar diretamente para aquele ponto, não havia absolutamente ninguém ali. No dia seguinte, a polícia registrou o ocorrido como uma ocorrência incomum sem sinais de crime. Nenhum invasor foi encontrado, nenhuma prova de que alguém realmente estivesse dentro da casa naquela noite. O morador acabou se mudando alguns meses depois, incapaz de continuar vivendo naquele lugar. Curiosamente, anos mais tarde, os novos proprietários da casa relataram algo semelhante. Alguns disseram ouvir passos leves durante a madrugada. Outros afirmaram ver objetos mudando de lugar sem explicação. Nenhuma dessas histórias foi confirmada oficialmente pela polícia. Mesmo assim, o registro daquela noite continua arquivado na delegacia da cidade. Um caso estranho em que 4 pessoas investigaram uma casa, procurando por alguém que parecia estar ali, mas que nunca foi encontrado. No ano de 1998,
Um caso estranho aconteceu em uma pequena cidade do interior do Paraná e até hoje continua sem explicação oficial. Tudo começou quando um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre duas capitais desapareceu por algumas horas durante a madrugada. O veículo havia saído normalmente da rodoviária às 22h40, com cerca de 20 passageiros a bordo, além do motorista e do cobrador. A viagem deveria durar aproximadamente 4 horas e seguir por uma rodovia bem conhecida pelos motoristas da região. Durante as primeiras 2 horas, tudo parecia absolutamente normal. O ônibus passou por pedágios, foi registrado em câmeras da estrada e até fez uma parada rápida em um posto de combustível. Porém, depois daquele ponto, algo extremamente estranho aconteceu. O veículo simplesmente desapareceu dos registros da estrada por quase 3 horas. A primeira pessoa a perceber que algo estava errado foi o gerente da empresa de ônibus, que começou a receber ligações de passageiros que aguardavam a chegada do veículo na rodoviária final. O ônibus já estava quase 2 horas atrasado, e não havia qualquer comunicação do motorista explicando o motivo. Naquela época, os sistemas de rastreamento ainda eram limitados, então a única forma de obter informações era entrando em contato com postos policiais ao longo da rodovia. Foi então que um detalhe estranho surgiu. Nenhum dos postos havia visto o ônibus passar depois de determinado ponto da estrada. Era como se o veículo tivesse simplesmente sumido no meio do caminho. A empresa então decidiu acionar a polícia rodoviária para iniciar buscas ao longo do trajeto. Viaturas começaram a percorrer a estrada durante a madrugada, procurando sinais de acidente ou qualquer pista sobre o paradeiro do ônibus desaparecido. Porém, cerca de 3 horas depois do horário previsto para sua chegada, algo inesperado aconteceu. O ônibus finalmente apareceu na rodoviária da cidade de destino. O veículo chegou normalmente pela entrada principal, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de acidente, não havia danos mecânicos, e todos os passageiros ainda estavam dentro do ônibus. Quando funcionários da empresa e policiais começaram a conversar com o motorista, perceberam algo estranho no comportamento dele. O homem parecia confuso, como se não entendesse por que todos estavam tão preocupados. Segundo ele, a viagem tinha acontecido normalmente e o ônibus não havia parado em nenhum momento fora das paradas programadas. Para ele, o horário de chegada estava praticamente dentro do previsto. Porém, quando verificaram o relógio da rodoviária, perceberam que o veículo estava mais de 3 horas atrasado. O mais estranho era que vários passageiros confirmavam a mesma versão do motorista. Para eles, a viagem também parecia ter durado o tempo normal. A polícia começou a investigar o caso, tentando entender o que havia acontecido durante aquelas 3 horas desaparecidas. Quando analisaram novamente os registros das câmeras da estrada, perceberam algo curioso. O ônibus realmente havia passado por uma câmera instalada em um pedágio às 0h12 da madrugada. Porém, o próximo registro do veículo só aparecia às 3h27 em outra câmera localizada muito perto da cidade de destino. O problema era que a distância entre essas duas câmeras normalmente seria percorrida em menos de 40 minutos. Mesmo assim, o veículo levou mais de 3 horas para aparecer novamente. Apesar das investigações, nenhuma explicação oficial foi encontrada para o desaparecimento temporário do ônibus. Não houve registro de parada em postos, não houve acidente na rodovia, e nenhum passageiro relatou algo fora do comum durante a viagem. Para todos que estavam dentro do veículo, a viagem aconteceu normalmente, sem qualquer atraso significativo. Com o passar do tempo, o caso acabou sendo arquivado como uma falha nos registros ou algum erro nos horários das câmeras da estrada. Porém, até hoje alguns investigadores que analisaram o caso afirmam que os horários foram verificados diversas vezes e nunca apresentaram erro. Isso significa que, por algum motivo ainda desconhecido, um ônibus cheio de passageiros simplesmente desapareceu de todos os registros da rodovia por 3 horas, e depois reapareceu como se nada tivesse acontecido. Carlos sempre acreditou que conhecia cada canto da própria casa. Ele morava ali há quase 12 anos, desde que comprou o pequeno imóvel antigo no final de uma rua silenciosa. Era uma casa simples, com poucos cômodos e nenhum espaço que ele já não tivesse explorado dezenas de vezes. Por isso, quando decidiu limpar o armário antigo do banheiro naquela noite, ele não esperava encontrar nada além de toalhas velhas e produtos esquecidos. O armário ficava embutido na parede, atrás do espelho,
e raramente era aberto. Carlos girou a pequena trava de metal e puxou a porta rangendo levemente. Dentro havia exatamente o que ele imaginava: remédios antigos, frascos vazios e algumas caixas de curativos. Mas quando começou a retirar tudo para limpar as prateleiras, algo estranho chamou sua atenção no fundo do armário. Atrás das caixas havia um pequeno buraco quadrado na parede, algo que ele nunca tinha visto antes. Curioso, Carlos afastou as caixas completamente e aproximou o rosto para observar melhor o buraco. Ele parecia ter sido feito de propósito, como um pequeno compartimento escondido dentro da parede. Dentro daquele espaço havia um objeto. Era uma fita cassete antiga, daquelas usadas em gravadores décadas atrás. A fita estava dentro de uma pequena caixa de plástico transparente, perfeitamente preservada apesar de claramente ser muito velha. Preso à fita havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Carlos retirou o objeto do compartimento e abriu o papel lentamente. Havia apenas uma frase escrita ali com uma caneta azul já um pouco apagada pelo tempo: "Não escute depois da meia-noite." Carlos olhou para o relógio do celular instintivamente. Eram exatamente 23h58 da noite. Carlos soltou um pequeno suspiro e deu um sorriso nervoso. Aquilo parecia algum tipo de brincadeira antiga ou talvez algo deixado pelo antigo dono da casa. Mesmo assim, havia algo estranho na sensação de encontrar aquele objeto escondido dentro da parede do próprio banheiro. Ele caminhou até a sala segurando a fita nas mãos. Em cima de uma estante antiga ainda havia um pequeno gravador que ele guardava apenas como lembrança de infância. Era um aparelho antigo, mas ainda funcionava. Carlos ficou olhando para a fita por alguns segundos enquanto lembrava da frase escrita no papel: "Não escute depois da meia-noite." Ele balançou a cabeça, como se estivesse ignorando um aviso sem sentido, e colocou a fita dentro do gravador. No exato momento em que pressionou o botão de reprodução, o relógio digital do micro-ondas na cozinha mudou para 0 hora. A fita começou a rodar lentamente dentro do aparelho. No início, havia apenas um som de chiado típico de gravações antigas. Carlos ficou sentado no sofá esperando ouvir alguma coisa. Alguns segundos depois, um som começou a surgir no gravador. Era uma respiração. Lenta, pesada, como se alguém estivesse muito perto do microfone. Carlos franziu a testa, tentando entender o que estava ouvindo. Então uma voz finalmente apareceu na gravação. Era uma voz masculina, baixa, quase sussurrando. A frase foi dita de forma clara: "Se você está ouvindo isso, significa que eu não consegui sair." Carlos ficou completamente imóvel no sofá enquanto a gravação continuava. A respiração na fita parecia cada vez mais próxima do microfone. Então a voz voltou a falar: "Tem algo na casa. Algo que aparece depois da meia-noite. Ele não gosta quando alguém escuta essa fita." Carlos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Parte dele queria desligar o gravador imediatamente, mas a curiosidade o manteve parado. Na gravação, a respiração começou a ficar mais rápida. A voz voltou uma última vez: "Se você estiver sozinho, não olhe para o espelho." No exato momento em que a frase terminou, algo fez Carlos congelar completamente. Atrás dele, na parede da sala, havia um grande espelho antigo pendurado desde o dia em que ele se mudou para aquela casa. Carlos não tinha percebido, mas enquanto escutava a gravação, ele estava olhando diretamente para o reflexo do espelho. Foi então que notou algo que não deveria estar ali. No reflexo, atrás dele, havia outra pessoa sentada no sofá. Uma figura escura, imóvel, olhando diretamente para o espelho também. O coração de Carlos disparou quando percebeu um detalhe ainda pior. A fita cassete ainda estava rodando no gravador. E agora a voz na gravação estava repetindo uma nova frase em sussurros constantes: "Ele já te viu, ele já te viu, ele já te viu."